que seria anti-eutônico, que é o meu trabalho. Eu trabalho com eutonia no acompanhamento da gestação, parto e puerpério, não só, mas é a minha especialidade. E a eutonia é uma prática de educação somática, é uma prática integrativa, né? E que ajuda muito a pessoa a desenvolver um estado de presença, para poder estar em si e estar no mundo ao mesmo tempo. Foi desenvolvido pela Gerda Alexander, na Dinamarca, e é bem desenvolvido aqui no Brasil. Eu sou professora e coordenadora do Instituto Brasileiro de Eutonia, que dá formação profissional, e é uma modalidade de trabalho que desenvolve, por meio da atenção e da consciência corporal, o estado de presença, né? E isso eu vou mostrar, tudo que eu falar aqui, se vocês não experimentarem, não serve, por isso que a Beth falou, dá uma amostra para, né, para o pessoal, para conhecer, na sensação, porque trabalha com sensação e percepção. Então, a gente trabalha muito com a consciência da pele, isso é muito importante para diferenciar eu e o outro, e para desenvolver o contato, que é um tema bem importante também para a eutonia. A gente trabalha os ossos, a consciência dos ossos, e na gravidez, principalmente a consciência da cintura pélvica, da pelve, que eu quero trabalhar um pouco agora com vocês, e também a consciência dos espaços da caixa torácica, cintura escapular, enfim, é um trabalho postural, né? Mas postural a partir da descoberta da relação com a força da gravidade, com os reflexos posturais, buscando ampliar espaço. Então, na gestação, a gente trabalha abrindo os espaços, isso nós vamos experimentar hoje. Melhor eu não falar muito e logo para a vivência, né, Beth? Não sei se eu fui clara. E outra coisa, depois eu ponho meu contato, posso pôr, Beth, Pode, claro. no chat, para quem tiver curiosidade, quiser vir fazer uma aula comigo, eu tenho grupo de eutonia, vem experimentar, porque aqui vai ser realmente uma amostra grátis. Então, eu tenho a possibilidade de oferecer para quem quiser aqui aparecer num dos meus grupos e experimentar, porque é experiência de corpo, de contato mais profundo, vai para um contato mais profundo, como vocês vão experimentar em 15 minutinhos, né, Beth? Sim, sim, pode começar na prática também, mas acho que deu para entender, senão depois o pessoal também te faz alguma pergunta, depois da prática também. Legal. Então é o seguinte, eu não estou vendo vocês, eu suponho... Vocês não abrem câmera, né? Você não está vendo? Não, está sem câmera. O povo está sem câmera. Ah, tá, tem algumas com câmera. Então, eu suponho que vocês estão sentadas em cadeira, estou certa? Tá, então vamos fazer sentada mesmo, né? Geralmente, o primeiro momento da eutonia é deitada, depois a gente vai para o movimento, termina geralmente com movimento, mas a primeira coisa, né? Hoje o meu mote vai ser aprender a descansar antes de se cansar. Escuta isso. Como que pode ser possível aprender a descansar antes de cansar? Se observando e se conhecendo. Tá? Eu suponho que todo mundo já está cansado aqui, né? Mas é possível, tá? Então vamos experimentar, pelo menos descansar agora. O convite é para descansar. E a primeira coisa é espreguiçar, mesmo na cadeira, tá? Então vamos espreguiçar
Isso. Veja que movimentos teu corpo pede. Mexe um pouquinho com os seus pés, se der para tirar os pés aí agora do chão. Mexe um pouquinho, observa teus tornozelos. Veja se você quer ir para frente, para trás. Soltar a coluna, talvez, um pouco. Vocês não vão precisar olhar para a tela agora. Quem puder deixar a câmera para eu ver o que está acontecendo, ajuda a orientar vocês melhor, tá? E vocês, por favor, então, fechem os olhos. Feche os olhos. E aos poucos vai parando com os movimentos. Sinta aonde seus pés apoiam. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo, eu tenho um rolo de madeira embaixo dos meus pés. Por quê? Porque a minha cadeira é alta e eu não encosto no chão. Meu pé não encosta, mas eu tenho um suporte para os meus pés. Então, observa onde seus pés apoiam, se é possível ir mais para frente da cadeira, para ter um apoio embaixo dos seus pés, para os pés sentirem o chão. Seus pés estão calçados ou você não está de sapato? O que envolve os seus pés? Uma meia, um sapato? Ou você toca diretamente os pés no chão? Escuta os sons que vêm de fora do seu ambiente. Quem está chegando, for chegando, a gente está fazendo uma prática de eutonia. É só sentar e ir acompanhando. Escuta o som do ar entrando e saindo pelas narinas. Esse som é como um vento. O vento faz um ruído e a gente pode respirar. Numa aula de eutonia, a gente pode respirar emitindo sons. Se a qualquer momento der vontade de bocejar, boceje. Observe suas pernas, desde os pés, o espaço dos tornozelos, as panturrilhas e a dobra atrás dos joelhos. A dobra de pele atrás dos joelhos. Uma parte das coxas talvez não toque a cadeira, a parte que começa a tocar na cadeira. Observa o contato e o suporte que a cadeira dá para as coxas e para a pelve. Veja se a pelve atrás, o sacro, encosta na cadeira ou não encosta. Os ajustes que o corpo for pedindo, você vai fazendo pela sensação, pela reorganização que a atenção promove. A base do trabalho da eutonia é a atenção. Veja se as costas tocam a cadeira ou se elas se sustentam sem nenhum apoio. E como se sustenta a sua coluna agora?
a coluna lombar, a coluna dorsal e toda a região torácica posterior, o pescoço, atrás, como que a cabeça se sustenta sobre a coluna. Como estão seus ombros. Repara a distância entre o ombro direito e a orelha direita. E a distância entre o ombro esquerdo e a orelha esquerda. Aonde pousam as suas mãos, talvez sobre suas coxas. Experimente colocar as mãos agora sobre as coxas. E quem não está apoiando as costas, mantenha, mas se alguém tiver lá naquele apoio da zona de conforto, tenta tirar as costas do suporte ou ir com o quadril um pouco mais para frente, para deixar a coluna se sustentar. E aí esfrega um pouquinho, toca uma mão a outra. A gente sempre avisa o corpo no toque, no tato, no contato, que aquela região vai nos ajudar a conhecer um pouco melhor o corpo. Observe os apoios dos isquios na cadeira. A gente vai para os isquios agora. Todo mundo sabe que são os isquios, os ossos de sentar. Em inglês é sit bones, osso de sentar. E aí, a gente vai fazer uma conchinha com a mão, ver se é possível, e colocar as mãos embaixo dos isquios. Vai lá achar os isquios. Isso aqui, já para quem for trabalhar com gestante, já é parte do trabalho da eutonia com gestante. E observa, vai amassar o dedo, eu sei. Eu dei essa aula hoje de manhã, minhas alunas falaram, mas amassa o dedo, só um pouquinho, como se fosse uma conchinha. Às vezes o braço parece que é curto, é a ponta dos dedos. Deixa as pontas dos dedos agora receberem o peso do corpo. E aí você começa a fazer um balancinho com o tronco como um todo para frente. Os dedos vão perceber que os isquios saíram de lá. E depois, agora quem presta atenção são os dedos, que vão perceber a pressão mudando. Até ir lá para trás naquela posição que a gente fica na cadeira, no sofá. O que aconteceu com seus isquios quando você fez isso? Quando vai lá para trás, eu fui aqui atrás da minha cadeira, encostei, e observa a região do assoalho pélvico, do períneo. Quando você vai para frente, eu já estou vendo um pouquinho que eu vejo gente bocejando, eu espero que vocês possam também bocejar. Às vezes a gente lacrimeja. E depois joga o peso para o isquio direito e vai deixar a mão direita perceber o peso. E depois vai para a esquerda.
E a mão direita libera um pouco. Que impressão os seus isquios deixaram nas suas mãos? E depois vai tirando as mãos, vai depositando os isquios e observa a distância entre os isquios. E agora prolonga os isquios lá para o chão, como se tivesse 2 fiozinhos, a intenção, e vai percebendo o que acontece atrás com o sacro. Se quiser tocar um pouco a pelve, agora o sacro, cóccix, pode ser na pele diretamente ou através da roupa. E vai tocando os ossos agora, sacro, articulação sacroiliaca, o ilíaco. Vai percebendo as dimensões da pelve, de uma mão à outra, como se uma mão pudesse perceber a distância em relação à outra. Os isquios estão presentes ainda ou você já esqueceu? E vai indo com as mãos na direção das virilhas até achar o púbis. Precisar ir mais para frente na cadeira, vai. E toca o púbis e o sacro atrás. A mão espalmada lá no sacro, os dedos tocando o púbis, o cóccix. Deixa os teus dedos tocarem, acharem o cóccix. Acho que não tem ninguém aí olhando, então cada uma pode ficar à vontade. E observa a distância entre o púbis e o cóccix. Pode tirar a mão, quem quiser ainda pode ficar. E agora a gente vai observar a distância entre os isquios de novo. Pode ir lá ajeitar. Sempre que perder os isquios, aonde vocês estiverem que não pegar mal, pode pôr a mão, vai lá, deixa a mão sustentar e receber o peso. Eu costumo chamar os isquios de pezinho da bunda. Então, deixa esses pezinhos sustentarem teu eixo, teu olhar. Imagina a linha que vai do isquio esquerdo ao isquio direito, uma linha horizontal. Imagina uma linha que vai do cóccix ao púbis ou do púbis ao cóccix. E vai ter um lugar onde essas linhas se cruzam. Tem uma intersecção. Leva a atenção aí. E começa a tocar com a língua, agora, o céu da boca. Palato, vai tocando, percebendo a textura da pele, a profundidade.
e a largura. Para quem não está acostumado a ficar sobre os isquios, continuem com a língua, mas para quem não está acostumada a sentar nos isquios, pode ser que descubra dores que não conhecia, ou até dores conhecidas. Vai tentando agora ajustar a posição dos isquios. E agora leva as mãos até o topo da cabeça, como se as mãos pudessem abraçar o topo da cabeça. Os isquios projetando lá para a cadeira, para o chão, fazendo contato. E o topo da cabeça querendo ir na direção das mãos, do teto, do céu, e os pés tocando a terra, o chão. E quando eu falar já, vocês soltam os braços de uma vez. Eu brinco, faz tibum com os braços. Então, 1, 2, 3, já soltou. Soltou. Mantém os isquios agora. Observa tua base, os pés, tua base, pelve, o eixo das pernas, a distância entre elas, o eixo da coluna vertebral e os seus braços. Observa o ar entrando e saindo pelas narinas. A luminosidade do ambiente. Busca a sensação de todas as regiões que foram acordadas, onde você iluminou, as regiões iluminadas com a tua atenção. Também a parte anterior, o osso externo, o osso do peito. Veja, você pode soltar um pouco. E devagarzinho vai abrindo os olhos, deixando a luz entrar e vai olhando, virando a cabeça para um lado, para o outro, deixando que as imagens do teu ambiente cheguem até os olhos. Se tiver vontade de espreguiçar, vai espreguiçando. Talvez venha uma palavra para expressar essa experiência hoje, esse encontro comigo e com você mesma. Guarda a primeira palavra, ou imagem, ou sentimento. E quem quiser escrever essa palavra, imagem, sentimento no chat, pode escrever. Ou falar aqui rapidinho, quem quiser abrir o microfone e falar rapidinho, ou escrever, entrega, sensualidade, amor, conexão, perfeição, sossego, sonhos, paz, paz.
Muito bom, gente. Obrigada. Harmonia, cuidado. Vocês definiram a eutonia, gente. Incrível. Em 15 minutos, vocês fizeram uma experiência de eutonia e definiram a eutonia. Quem tiver curiosidade de dar um Google e achar as coisas da eutonia, com certeza você vai achar essa sua palavra aí, né? Muito bom, Gabi. Nossa, muito delícia, né? Na verdade, eu pensei, a gente devia ter Gabi todo dia, né? Porque é muito bom, né? A gente fica com uma sensação excelente no corpo, de atenção, de reencontro, né? E sentada mesmo deu, né? Deu para fazer sentada e a gente trabalhou o corpo todo, pé, mão, coluna, pelve, tudo, cabeça. E acho que é legal a sacada, né, da gente, por exemplo, a eutonia é uma prática, né, que você mesma disse que tem essa experiência com as grávidas e tal, mas às vezes a gente quer tanto falar para as grávidas alguma coisa, né, e fica falando só no cabeção, né, olha, então, tal coisa, tal coisa. É óbvio que a gente falar é importante também, né, mas como a educação somática, outras práticas que a gente já fez aqui, né, mas especialmente a eutonia, ajuda, né, a pessoa a entrar em contato com essa experiência. Então, a experiência ela não é só falada, né? Ela também é vivida, ela é sentida, né? Então, é muito importante isso na gravidez também, no pré-natal, no parto, e mesmo nas ideias de concepção, né? Porque às vezes a gente, que nem na aula passada a gente falou de conceber, né? A pessoa vai escolher, mas ela não teve contato com o corpo dela. Quer dizer, você foi falando palavras, põe a mão aqui, põe a mão ali e tal. Quando a gente vai trabalhar com as pessoas sabem do que a gente está falando, né? Então, é importante também isso, quer dizer, a prática é uma possibilidade de contato corporal muito educativa também, nesse sentido mesmo da saúde sexual, reprodutiva e dos direitos das pessoas, né? Que conhecer o corpo é um direito também, né? Nossa, essa eu nunca falei, é verdade. Conhecer o corpo é um direito, né? Isso aí. Muito, Obrigada, muito bom. gente. Alguém que... Obrigada, Obrigada a você, que delícia que você propiciou aqui para gente. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, à vontade também. Quiser falar como se sentiu ou comentar alguma coisa. Posso falar, Beth? Para variar um pouco? Pode, Milena, à vontade, estamos aqui numa roda. Eu tenho tido tenho tido com a mente tão ocupada ultimamente que eu não tenho conseguido meditar, me entregar às práticas de meditação, né, que a gente vem fazendo, não consigo. Não tenho conseguido, assim, e eu já consegui várias vezes, e acho que minha cabeça está tão tumultuada que eu não tenho conseguido. E dessa vez eu consegui me entregar bastante. Bocejei igual não sei o que o tempo inteiro. Mas é energia fluindo mesmo, né? Então, assim, fazia tempo que eu não conseguia me entregar numa prática, assim. Muito obrigada. Que bom. É que a gente trabalha, né, com o sistema nervoso autônomo. Então, vem reações fisiológicas, assim, que brotam, né? Brotam porque são nossas, né? Estão aí. A gente que não permite, né? A gente não acessa. E é mais fácil do que parece. E nós estamos muito domesticados em duas coisas, né? Na racionalidade, porque a gente trabalha muito pensando, tendo que ser racional, falar, fazer, né? Barará, barará. E também no momento nessa coisa de tela, né? De computador. Então o corpo também está muito domesticado, né? Então, e aí é isso, né? Acho que a gente não tem tido esse espaço de pausa, né? Porque parece que isso é uma perda de tempo, né? Na nossa sociedade. Você relaxar, você ver o corpo, você se ouvir, se dar atenção, né? E isso é bem legal também para a gente, nas nossas vidas, mas também, não por um acaso, a gente também convidou a Gabi, quer dizer,
esse tipo de trabalho é o que a gente acha que é importante ser desenvolvido com as pessoas, com as comunidades, né? Esses trabalhos também de educação somática, consciência corporal, mas de possibilidade de viver a experiência, não só de falar sobre ela, né? Mas de sentir a experiência no corpo, porque, de todo modo, a gente sente as experiências, desde que a gente é bebê, né? E essa experiência está registrada no nosso corpo, as experiências de violência, de abandono, de medo, né? A gente é o fruto desse conjunto de coisa arada, né? E dessas experiências de que não são ditas também. Então, por exemplo, mesmo num cuidado de atenção com as mulheres, que nem a gente estava falando concepção, hoje a gente vai falar de gravidez, a mulher acha às vezes que ela foi e não encontrou com a outra pessoa, né? E quando a gente encontra com outra, a gente encontra também com o corpo, né? Quer dizer, olha para o profissional de saúde, quer dizer, o meu corpo também é disponível para o encontro, olha a energia que isso, né, de saúde, profissional social, educador, não importa, mas, quer dizer, quem trabalha com cuidado também tem esse corpo no encontro com o outro, né? E também é importante voltar para o corpo de quem cuida, né? Mas também poder olhar esse corpo essa pessoa que está sendo cuidada, e não olhar o corpo. A gente fala muito isso na obstetrícia, né? Parece assim que é um corpo gravídico, então eu estou preocupada sempre com gravidez. Vou cuidar desse pré-natal, esse bebê vai nascer, o parto, quase esquece que tem uma pessoa, né? Então, assim, e essa pessoa é um corpo também, não tem psiquismo voando por aí, né? Essa pessoa que somos nós, somos corpos, né? E esses corpos sentem, né? Então, é bem legal essas pausas. Isso, Mari, é verdade, né? Super obrigada, Gabi. Não sei se mais alguém quer comentar. Não, a gente passa para a Mari. Posso só falar mais uma coisinha aqui, que eu acho interessante que vocês fizeram essa experiência, e vocês têm estado aqui, né, há meses, né, nessa telinha, se encontrando, aprendendo, se pensando, né? Pensando. Eu sempre falo que corpo é pensamento e pensamento é corpo. Isso é outra coisa para a gente integrar, porque a gente, corpo e psiquismo já virou senso comum, a gente sabe, mas reluta. Agora, corpo e pensamento são uma coisa só também. Então, vocês estão aqui no pensamento, o pensamento não precisa ser só racional, né? Mas hoje eu queria que depois, quem quiser no final comentar também no chat, como foi acompanhar, né, a discussão que vai acontecer, o aprendizado que vai acontecer agora, com esse corpo que se deu tempo, que se deu espaço para sentir. Vocês vão continuar sentindo, né? Talvez vocês vão se ajustar melhor na cadeira, alguma coisa. Se vocês quiserem comentar ou comentar comigo, eu vou pôr aqui meu e-mail também. Façam essa experiência hoje, de no final falar como ficou a atenção, sabe? A atenção, a escuta hoje. Será que muda? Eu estou perguntando, eu queria saber. Eu não tenho resposta, não. Uma coisa que aconteceu que eu posso narrar é o seguinte, eu estava fazendo, mas as pessoas foram pedindo para entrar, então eu tinha que estar atenta a quem estava entrando, né? Numa dessas horas que eu fui abrir o olho para olhar, eu vi as pessoas, vi a Carmen e a Helene especialmente, né? E assim, elas estavam tão bonitas, mas elas estavam tão bonitas, elas estavam assim numa luz, eu falei, gente, que coisa, né? Quer dizer, é a mesma pessoa de todo dia, mas aí parou naquele negócio, não que vocês sejam bonitas todo dia, né? Mas assim, estava mais, tinha uma coisa diferente. Eu falei, gente, onde estavam essas duas, né, deusas que eu não tinha visto? Tiraram óculos, não sei o que foi. Estou brincando, mas assim, é uma coisa de uma beleza transbordante, né? Então, assim, essa coisa da gente entrar em contato com o corpo, né? Gravou sim, estavam muito mais bonitas, eu estou brincando aqui com as duas, mas é isso que eu queria dizer, estavam muito mais bonitas quando eu olhei, aí eu falei, nossa, o que a energia fez, né? Elas entrando em contato com elas, estava saindo outra coisa delas, é engraçado, eu não sabia explicar, mas assim,
Aí eu olhei, fechei os olhos e continuei, mas foi bonito ver isso, assim. Estavam todas, assim, na minha tela só tem 4, mas é que eu prestei atenção em vocês duas, porque o nome da pessoa para abrir apareceu bem em cima de vocês, hein? Foi bonito, muito bonito. Isso aí. E só para comentar uma outra questão, assim, eu, obstetriz, eu já tinha feito esse exercício do POX e nossa, fugiu o nome do ossinho, do pubis, né? De ir para frente, para trás, para pensar assim, como que abre e fecha, mas eu nunca tinha colocado a mão no isque, assim, sentado mesmo em cima dele, ter feito essa prática, assim. Então, daí também foi uma coisa, assim, nova, e trouxe daí também uma outra dimensão do corpo, assim, foi bem, bem legal, gostei bastante, obrigada. Muito legal. Legal. Ai, Gabi, você podia voltar. Se tiver mais dias esse mês, volta aí para fazer outra coisa para a gente, ver aí sua agenda. Tendo tempo, eu volto. Dá uma olhada. A gente vai até o fim de setembro. Se você conseguir voltar outro dia, será super bem-vinda, né? Legal. Que é diferente também a gente ter a pessoa e ter a gravação e tal, né? Mas bora lá, Mari. Pode começar a compartilhar a tela? Pode. Deu certo? Agora tá dando. Pode falar, Mari. Agora apareceu pra gente. Tá, bom. Então, hoje eu vou falar da gestação, né? A gente conversou na terça-feira sobre concepção. E hoje, então, a gente vai falar sobre a gestação. Pensei em trazer alguns conceitos, algumas reflexões sobre questão de rede, de cuidado e de acolhimento. E daí, como a próxima aula vai ser específica sobre cuidados no pré-natal, então aqui eu pensei em trazer um pouquinho mais essa reflexão, assim, dos aspectos psicossociais mesmo, tá? Bom, então, como a gente já tinha conversado no último encontro, né, sobre expectativas, sobre valores, crenças, saberes, né, contextos e sentidos sobre a questão da concepção, então, daí eu pensei, assim, né, na questão do teste, né, então, um teste positivo ou negativo, e daí, assim, dos diversos sentidos que esse teste pode ter, né, então, tanto para quem fez esse teste, como para quem recebeu a notícia, então, companheiros ou companheiras, familiares, então, pensar que agora essa outra dimensão, então, da gestação. E daí, para a gente iniciar um pouquinho aqui a conversa, eu pensei em trazer um pouco da questão do pré-natal, né, para reforçar a importância, né, de que ele deve ser baseado em condutas acolhedoras, né? É um momento também de desenvolver ações educativas, preventivas, sem se esquecer das intervenções desnecessárias, né? E daí também é no pré-natal que é realizada uma avaliação completa da saúde da gestante, né? Mas a gente tem que identificar as possíveis situações de risco, patologias, mas sem se esquecer da mulher, né, da pessoa que está lá. E o pré-natal, ele é muito importante para esse estabelecimento de vínculos entre o serviço de saúde e a gestante, entre o profissional de saúde e a gestante, a sua família, né, e daí pensar toda a rede de atenção à saúde, né? Que principalmente da instituição onde a gente está pensando. Então, assim, né? O parto ele acontece em determinado lugar, né? No hospital, na maternidade, na casa de parto. Mas a mulher é a mesma, né? Ela vai percorrer todo esse caminho. Então, desde o pré-natal até essa instituição, até onde ela for o momento do parto. Então, para a gente pensar o olhar para ela, né? Voltado para essa mulher.
Bom, e também é no pré-natal que deveria ser o principal lugar que articulasse os diversos serviços pelos quais essa mulher gestante pode precisar, né? Então, para a gente, por exemplo, atendimento ambulatorial básico, mas também os serviços especializados, ou mesmo em situações que é necessário um atendimento hospitalar. Então, o pré-natal ele é importante nesse sentido. E ele não é, então, apenas um lugar para averiguar os exames ou o crescimento da barriga, ele é muito mais, né? Ele é a partir do pré-natal que se articula toda a rede. E pensando nesse sentido da rede, da atenção à gestante, à saúde da mulher, eu gostaria de comentar aqui brevemente a importância das redes de atenção à saúde, né? E a importância da gente, né, das pessoas que trabalham com saúde da mulher, com gestante, né, em seus diversos níveis de complexidade da vida, né, seja, por exemplo, adolescente, seja gestante, ou mesmo mulheres idosas, né. Então, a gente tem que pensar nos diversos níveis de complexidade das fases da vida, né? E a gente, enquanto pessoas né, que a gente trabalha com isso, a gente deve conhecer um pouco sobre essas redes que compõem a estrutura da nossa cidade, do nosso município. E eu trouxe aqui o conceito das redes de atenção à saúde, que é uma ideia de que não existe uma hierarquia pré-estabelecida, né? Então, embora a gente ainda tenha essa ideia, né? Então, pré-natal, ambulatório, hospital, maternidade. Então, a gente... a ideia é assim, a ideia de que a gente deveria conversar mais e se articular mais entre si, entre esses serviços, né? Então, pensando em redes, eu quis trazer essa ideia de que a rede de saúde é articulada e consegue dar conta e compartilhar o cuidado, né? Então, agora imaginem comigo, assim, uma gestante que precisa de um cuidado especializado, porque sua gestação é considerada de alto risco. Então, como que a gente pensa a gestão desse cuidado se ele não for compartilhado, né? Todos os serviços de saúde, e conversando, né, e sendo responsáveis pelo cuidado e pela saúde dela, né? Como que é esse caminho dessa gestante? Então, se a gente pensar em uma situação que ela é hipertensa ou diabética, ou enfim, qualquer outra situação de saúde que possa aparecer aí nesse contexto de saúde, só um serviço não dá conta de fazer esse atendimento. Então, como que a gente sabe quais são os serviços que fazem esse tipo de atendimento na nossa cidade? Como que a gente conversa com a gestante sobre isso, né? Então, num cenário ideal, a gente tem todos esses serviços conversando entre si para articular o cuidado a ela, né? Mas isso é importante para a gente enquanto pessoas que cuidam, que ajudam, que orientam as gestantes nesse sentido. E pensando nisso, o que a Beth falou um pouco antes, né, da gente não olhar só para um único problema, né, um único aspecto ali, o útero, ou alguma outra questão, eu pensei em trazer aqui o sentido o conceito da integralidade, que para mim, né, é um conceito que mais fazem sentido quando eu penso em saúde, assim, ela é o que determina isso, assim, então a gente tem que olhar para a pessoa que está na nossa frente, para quem que a gente está cuidando, para quem que a gente está olhando mesmo, né? Então, a integralidade, ela é considerada também um dos princípios do SUS, juntamente com a equidade e a universalidade. E só para resumir, né, aqui, a universalidade é para garantir que todos os cidadãos, né, brasileiros, sem qualquer tipo de discriminação, tenham direito e acesso aos serviços de saúde. Então, é para todo mundo mesmo, e bastou estar aqui, já é garantia de atendimento. E a equidade é o atendimento aos indivíduos de acordo com as suas necessidades, né? Então, oferecendo mais para quem precisa e menos para quem requer menos cuidado. Então, não é uma balança assim, que eu vou dividir tudo igualzinho, eu vou oferecer mais para quem tem e para quem precisa de mais mesmo. E daí, pensando aqui no conceito mesmo da integralidade, eu gosto de trazer a definição desse autor, que é da polissemia de sentidos, né, no campo da saúde.
E aqui eu falo sobre a questão das características das políticas de saúde, ou seja, que as políticas devem ser orientadas pela noção de integralidade, então elas têm que incorporar as ideias de promoção, de prevenção e assistência, que a gente está falando, né, de um todo, então não é só um aspecto de alguma coisa, a gente tem que pensar, né, em vários aspectos. E daí, lembra que eu falei das redes, da articulação do cuidado, tudo? Esse também é um outro aspecto da integralidade, dessa articulação das ações e dos serviços de saúde. Então, a integralidade, ela entra aqui buscando ofertar uma conexão efetiva, né, entre os diversos níveis e setores que atuam na saúde, como na imagem anterior. Então, a gente tem que buscar essa conversa mesmo, esse diálogo entre as instituições de saúde e outras redes, né? E daí, por último, né, mas não menos importante, pensar a integralidade mesmo como atributos das práticas de saúde, né? Ou seja, buscar o olhar integral sobre os sujeitos, né? Sobre os usuários atendidos pelos serviços. E não apenas aqui, no caso, olhar para a gestante, né, como útero ou mamas, e pensar na pessoa, pensar nesse encontro que a gente faz quando a gente está num determinado lugar, seja numa consulta, ou mesmo num grupo, na comunidade, na fila de um ônibus, durante uma conversa, né? Então, a gente tem que pensar sempre na pessoa de uma maneira integral. Bom, e aqui eu trouxe brevemente só alguns conceitos para que eu gostaria que norteasse a nossa conversa hoje, né, mas avançando um pouquinho, eu fiquei pensando, né, então, quem são as mulheres, as gestantes, as famílias, de quem que a gente está falando? Né, muitas mulheres engravidam, das mais diversas características, grupos sociais, mas para quem que a gestação se torna um fator de maior vulnerabilidade? E aqui tem algumas informações do relatório da OPAS, da OMS, foi publicado em 2018, e daí eu vou comentar aqui. Então, todos os dias, aproximadamente 830 mulheres morrem por causas evitáveis relacionadas à gestação e ao parto no mundo. 99% de todas essas mortes maternas ocorrem em países em desenvolvimento. A mortalidade materna ela é maior entre as mulheres que vivem em áreas rurais e comunidades mais pobres. Em comparação com outras mulheres, as jovens adolescentes enfrentam maior risco de complicações e morte como resultado da gravidez. Cuidados antes, durante e após o parto podem salvar a vida de mulheres e recém-nascidos. Entre 1990 e 2015, a mortalidade no mundo caiu 44%. E entre 2016 e 2030, como parte dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a meta é reduzir a taxa global de mortalidade materna para menos de 70 para cada 100 mil nascidos vivos. Né? Então, a gente vê que teve uma melhora assim, na taxa da mortalidade materna, mas o quanto que a gente ainda tem que avançar nisso, né? A mortalidade materna, ela é considerada uma morte evitável, em praticamente 100% das vezes. Então, assim, como que ainda tem mulheres morrendo por conta de estarem grávidas, né? Principalmente de estarem nessa fase da vida. E quem são essas mulheres que estão morrendo, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem, apesar de um discreto declínio apresentado, né, nas estatísticas oficiais, a mortalidade materna ainda é muito elevada. As principais causas são de causa obstétrica direta, né? São a hipertensão, a hemorragia, a infecção puerperal e o aborto. E são situações que acontecem, mas que podem ser evitadas, né, em sua maioria, e justamente por isso elas são consideradas uma violação dos direitos humanos, né? E aqui a gente também tem um outro recorte importante de para quem que a gente está falando, quem são as mulheres em maior situação de vulnerabilidade, né? Mulheres de raça e cor preta e parda, elas totalizam 65% dos óbitos maternos, né? Daí também tem um outro dado aqui que mulheres que não vivem em união conjugal representam também 50% dessas mortes. E a questão da escolaridade, né, que mesmo 13%
foi ignorado 13% dos registros, as mulheres com baixa escolaridade representam 33% dos casos. Esses foram os dados divulgados pelo Ministério no ano de 2020, e daí a gente consegue ver como essa desigualdade, né, ela tem cor, ela tem classe, e ela está localizada, né, então a gente precisa pensar de quem que a gente está falando, quais cuidados que a gente precisa oferecer e garantir para que elas deixem de morrer e que tenham ações mais efetivas de uma qualidade de assistência obstétrica e assistência à saúde de uma maneira geral. Bom, daí, para complementar, né, mais do que esses fatores biológicos, então, às vezes, algumas complicações ali que acontecem no momento do parto, ou antes ou depois, né, a gente também tem outras condições que impedem as mulheres de receberem, ou mesmo, até mesmo de procurarem os cuidados, né, durante a gestação e o parto. Então, situações de pobreza, de distância, de falta de informação, de serviços inadequados e até mesmo de práticas culturais, elas determinam, elas marcam muita desigualdade nesse momento da vida. E então, assim, às vezes a gente está acostumado, né, morar na cidade, que tem acesso, que tem ali o posto, o hospital, e daí a gente pensa, então, em vários outros âmbitos, em vários outros aspectos da vida de outras mulheres que podem dificultar esse acesso, né? Então, para além das questões biológicas que marcam intensamente, né, a vida da gestante, deixa a reflexão sobre essas questões sociais, culturais e econômicas que impactam diretamente nessa vivência. Bom, daí aqui eu tinha comentado, né, de como é importante a gente conhecer essa rede, né, em que lugar que a gente está inserido, como que isso funciona na nossa cidade, mas como que a gente articula esse cuidado, né? Então, aqui eu trouxe alguns dos exemplos, mas também existem outros, né? Que a gente tem diversas esferas, né, com diferentes responsabilidades, né, então aqui como profissional de saúde, ou mesmo como uma pessoa da comunidade, voluntária, doula, uma facilitadora, cada uma de nós pode agir de formas diferentes em cada uma das situações, né, porque a gente também vai ter diferentes responsabilidades nessa rede, né, nesse ciclo. E a gente tem que estar atenta, né, para entender como que se organiza, como se estrutura, para a gente poder intervir da melhor maneira possível. Então, a gente tem que tomar cuidado para não tutelar também, né, essa gestante, essa mulher, assim, demasiado, ficar, né, ali achando que a gente vai fazer, assim, enfim, algum favor, assim, por ela, sem que a gente estabeleça, de fato, uma relação, um vínculo, uma conversa, né? E, então, daí a gente tem que conhecer esses caminhos e percursos. Aqui eu trouxe o exemplo, né, da saúde, que pode parecer mais óbvia num primeiro momento, né? Mas daí eu pergunto, então, qual que é a rede né, que a gente tem? Então, assim, a gente tem na cidade, né, atenção básica, ambulatórios, especialidades, quais especialidades, se tiver alguma outra situação, onde que eu faço essa conversa, né, no hospital, a própria maternidade, mas e na educação, né? Qual que é a rede de educação disponível na nossa cidade? Tem acesso à creche, né, à escola, transporte para as crianças, né? Na assistência social, a gente tem unidade para cada nível de vulnerabilidade e complexidade que as situações elas permitem, então CRAS ou CREAS, e o acesso, né? Como que se articulam os cuidados dessas três grandes áreas que eu falei? Então, saúde, educação, assistência social, que é tudo uma rede que busca, né, a integralidade, a efetivação de um direito, mas como que ele se dá nesse cotidiano? As instituições conversam, né? Porque a família é a mesma, ela está lá, mas será que é acompanhada? E além, né, desses três
essas três instituições que eu falei, a gente também tem um componente jurídico, né? Aqui eu trouxe até o exemplo do NUDEM, que é um núcleo especializado de promoção e defesa dos direitos das mulheres, né? Mas a gente também tem outras instituições, né? Então, promotoria, enfim, como que a gente garante, busca essa questão dos direitos para a vida das mulheres, né? E não menos importante, né, mas a comunidade na qual essa gestante está inserida, a rede de apoio, a família, amigos. Então, como que a gente pensa também esse contexto pode contribuir para a gente pensar a maternidade? E lembrando, né, que a maternidade ela pode acontecer de diversas formas e reconhecer as situações e particularidades de cada pessoa é muito importante. Aqui eu trouxe uma definição de acolhimento, né, como uma postura ética e solidária, que tá até, inclusive, está no manual do Ministério da Saúde, e uma escuta aberta, né, sem julgamento, sem preconceitos, de forma que permita a mulher falar de sua intimidade com segurança, fortalece a gestante no seu caminho até o parto e ajuda a construir o seu conhecimento sobre si mesma, contribuindo para que tanto o parto quanto o nascimento sejam tranquilos e saudáveis. Então, de novo, a importância do encontro, né, do acolhimento nesse momento da gestação, pensando, né, pensando naquela mulher enquanto um sujeito integral, enquanto uma pessoa que está lá, que está passando por um momento único, né? A gente sabe que cada gestação, cada fase da vida que a pessoa está é única, né? Então, assim, como que a gente vai pensando no nosso cuidado a partir desse momento? Bom, então daí aqui, né, já indo para o final, eu coloquei que eu comecei a falar com um exame do teste positivo, né, ou negativo, enfim, mas a gente sabe que a gestação, ela não começa com um exame, né, ela vem muito antes. Então, a questão que a gente conversou na terça-feira, como que é essa escolha? Então, em que momento que isso foi decidido, definido, né? Como que foi isso? Né? Então, o planejamento reprodutivo, os direitos sexuais reprodutivos, eles também aparecem, eles estão, né, em constante aqui, né, na vida da mulher, e como que a gente pode pensar os grupos, né, grupos de mulheres, grupos de promoção à saúde nesse momento. Eu acho que é um outro ponto importante, assim. E eu trouxe essa imagem de uma gestante rodeada por outras mulheres para a gente pensar justamente nessa questão, né, na importância do coletivo no desenvolvimento de uma gestação e também de uma maternidade saudável, como todo mundo tá junto, tá interligado, e como essas questões sociais, elas determinam muitos desfechos na vida dessas mulheres. Aqui eu trouxe um manual, uma recomendação de leitura, que é um manual, uma cartilha, que foi produzido pelo Núcleo de Defensoria dos Direitos da Mulher, que é o NUDEM de São Paulo, que eu comentei, que é sobre maternidades e vulnerabilidades, né? Nesse material, elas dão algumas recomendações sobre mulheres em situação de vulnerabilidade, especialmente mulheres em situação de rua, ou uso abusivo de substâncias, ou com alguma questão relacionada à saúde mental. Eu achei interessante trazer para pensar um pouco, então, quando se deparar com mulheres nessas situações, então, como pode orientar esse cuidado, bem no sentido da gente acessar essa rede, da gente acessar instituições, e da gente pensar, então, enfim, para além, talvez, do campo da saúde, mas como que a gente articula essa rede de cuidado para as mulheres. E daí, por final, aqui, reconhecer, eu trouxe essa frase, né, de reconhecer as vulnerabilidades, complexidades e pluralidades, que é fundamental para a gente que trabalha com as diversas questões da saúde da mulher, né, sobre uma ótica biopsicossocial, que também leva em consideração os marcadores sociais, culturais e econômicos. E aqui eu deixo o convite, então, para a gente discutir a partir dessas reflexões. Muito obrigada. Ótimo, Mari, obrigada. Vamos ver se temos questões, debates, problematizações.